Glória a Deus, aleluia. Então, aprendamos aí, com Jó principalmente, essa experiência de vida que ele teve, esses momentos que ele passou de tremenda angústia, de tremenda perda, mas mesmo assim permaneceu fiel ao Senhor e conseguiu uma vitória maravilhosa. Agora veja bem, cuidado, talvez você já está com pensamento nas coisas materiais de novo. Já está pensando que passou por problemas e agora Deus vai lhe dar uma grande riqueza, uma grande fortuna. Mas nós estamos vivendo no Novo Testamento, nós estamos vivendo na época espiritual. Você tem a maior promessa que alguém pode ter. Se você não tiver na sua vida uma vida tranquila financeiramente, não tiver aí escravos, empregados, não tiver aí funcionários e mais funcionários, não for dono de uma empresa, não for rico, não tiver nada, lembre-se, a nossa promessa é superior a essas promessas materiais, terrenas. Nós vamos morar numa cidade maravilhosa, que não é o Rio de Janeiro, é uma cidade maravilhosa no céu, que nunca se acaba, nunca envelhece. Nós teremos uma vida eterna com Deus. As maiores riquezas que existem são as espirituais e nós teremos elas, nós estaremos para sempre com o Senhor. Lembre-se disso. Nossa vida aqui é bem passageira, dura aí 60, 70, 80, vamos pôr aí 120 anos. É rapidinho que passa. Mas nos espera uma vida gloriosa na presença de Deus. Uma vida eterna com Deus. Lembre-se disso. Então tenha paciência, tenha fé em Deus. Guarde o mais importante, a fé em Deus. Seja fiel a Deus, seja temente a Deus. Glorifique sempre a Deus, exalte sempre a Deus. Reconheça que Deus está no controle sempre de tudo. Vamos agora então orarmos. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Se você deseja se arrepender, que estava afastado dos caminhos do Senhor, quem sabe ofendido por alguém, ou mesmo achou que Deus havia lhe abandonado, então volte agora para o Senhor. Saiba que Ele está no controle de tudo, está com você. Vamos orar juntos. Logo após a oração, nós estaremos trazendo o questionário da nossa lição, que você encontra aí no nosso site, está aí o endereço, e você encontra ali. Se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, estarmos aí com vocês, trazendo ou a lição da Escola Bíblica Dominical, ou o ensino para professores, um incentivo para a Escola Bíblica Dominical, para a igreja, ou um culto de missões, um culto de avivamento, aí, para orarmos por batismo, por cura, libertação, orarmos por dons espirituais. Então, convide-nos, está aí o endereço abaixo. Nos convide, nós iremos. Lembre-se que nós não cobramos nada. Vamos então orar neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos por essas vidas, Senhor, que ouviram a tua palavra. Ó Senhor maravilhoso, abençoa essas vidas. Aresturim, cantarem, cantalargo, forçarai, me custe andar em atimite. Aresturim, clandestei. Pai querido, ajuda essas vidas, Senhor, a confiar em Ti, Senhor. Senhor, ajuda-os a ter fé, ter integridade, Senhor. Ajuda-os, Senhor, a confiar, a terem paciência, a passarem por tribulações sem se desesperarem, por problemas sem se desesperarem, confiando sempre em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Ajuda, Senhor, aqueles que estão passando por problemas agora financeiros, ou então problemas de ordem espiritual, de ordem afetiva. Pai querido, em nome de Jesus, vai até essas vidas. Traz, Senhor, o consolo, a alegria. Traz, Senhor, a fé, a esperança, Senhor. Ajuda-os. Em nome de Jesus nós te pedimos. Ó, Senhor, aqueles que estão no leito dos hospitais, aqueles que estão presos nas cadeias. Ó, Pai querido, em nome de Jesus, traz, Senhor, Teu consolo, Teu conforto, traz, Senhor, a Tua presença poderosa nessas vidas. Ajuda-os, ó Senhor, a passar por esses problemas, Senhor. Ajuda-os, ó Senhor,
a passar por essas angústias, por essas tribulações. Ó Deus, mostra-lhes, revela-lhes, Senhor, que o Senhor está com eles, que o Senhor vai providenciar a vitória em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nosso questionário, nós temos aí no nosso site e outros sites também. Você vê aí nosso endereço. O questionário toda quinta-feira à noite está no nosso site. Vamos ver. Dentro do texto áureo, a primeira aí para completar. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 21. Verdade prática. Pergunta número 2 para completar também. Ainda que percamos todos os nossos bens, continuaremos a desfrutar de nosso bem maior, Cristo Jesus, nosso Senhor. Pergunta número 3. No mundo materialista quase não há espaço para encarar o quê? Então, a realidade das perdas humanas. Até mesmo alguns crentes parecem viver o mundo encantado das vitórias e conquistas a qualquer preço. Pergunta número 4. Quais são algumas consequências naturais da vida, inclusive dos que seguem a Cristo? Então, perder filhos, imóveis e dinheiro. Número 5. Como devemos nos comportar diante de acontecimentos tais como perder filhos, imóveis e dinheiro? Complete. Então, a verdadeira fé não se mostra nas bênçãos que recebemos, mas na resignação ante a soberania divina, mesmo quando perdemos o que Ele nos deu. Na parte 1 aí, Jó e a experiência das perdas humanas. Número 6. A Bíblia descreve Jó como um homem íntegro e que cultivava uma vida de profundo temor a Deus, como está no capítulo 1, versículo 1. Era bom patrão, bom esposo e um pai sempre presente e preocupado com a vida espiritual e social dos filhos, como nós vemos aí no capítulo 1, versículo 5. O que aconteceu com seu gado e rebanho? Então, de repente, num só dia, ele viu todo o seu gado e rebanho esvair-se. Os mensageiros, um a um, vieram trazer as inesperadas e funestas notícias. Capítulo 1, versículo 14 ao versículo 16. Número 7. A Bíblia descreve Jó como um homem íntegro e que cultivava uma vida de profundo temor a Deus, como está no capítulo 1, versículo 1. Era bom patrão, bom esposo e um pai sempre presente e preocupado com a vida espiritual e social dos filhos, como está no capítulo 1, versículo 5. O que aconteceu com seus servos? Complete. Então, além de bois, carneiros e ovelhas, os servos de Jó também tiveram suas vidas ceifadas, como depreendemos dos versículos 15 a 17. Aos moços feriram ao fio da espada, e fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E aos moços feriram ao fio da espada. Antes de findar o dia, a maioria dos funcionários de Jó havia sido dizimada. Número 8. A Bíblia descreve Jó como um homem íntegro e que cultivava uma vida de profundo temor a Deus, como está no capítulo 1, versículo 1. Era bom patrão, bom esposo, um pai sempre presente e preocupado com a vida espiritual e social dos filhos, como está no capítulo 1, versículo 5. O que aconteceu com seus filhos? Complete. Então, o mensageiro não havia ainda terminado de narrar os recentes sinistros a Jó, quando um outro apareceu com uma notícia ainda mais trágica. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Versículo 19. Número 9. Num só dia foram privados dos bens, dos funcionários e dos filhos. Qual foi a reação de Jó? Rasgou o manto, rapou a cabeça e sofreu a angústia natural de um pai que acabara de perder todos os filhos, do patrão que ficara sem os funcionários e do homem rico reduzido à extrema pobreza. Contrariando a reação da lógica humana, Jó prostrado adorou a Deus. Devemos, ao exemplo de Jó, reconhecer a grandeza e a soberania de Deus no processo da perda, ainda que soframos duramente com ela. Parte 2. A perda dos bens. Número 10. Por intermédio de uma vida imediatista, alguns cristãos, em momentos de perdas significativas, têm dificuldade de confiar em Deus. A exemplo de Jó, como devemos reagir diante da perda de bens de ordem material? Então, quando se perde bens materiais, seja por causa de uma administração deficiente, por roubo ou devido à traição de pessoas que pareciam amigas, parece que o chão se abre e tudo vem abaixo. Para lidar com tais questões, não há receitas nem manuais. O que temos é a promessa viva e real de Jesus. Veja Mateus 6,33. Acalme seu coração e em Cristo recomece com fé e coragem. Número 11. Quais as nossas reações diante das perdas afetivas? A exemplo de Jó,
Como devemos reagir diante da perda de bens de ordem afetiva? Complete. Ser preterido no namoro ou no noivado é um processo angustiante. Perder os pais, por mais que seja algo esperado, não deixa de ser doloroso para o ser humano. Sepultar o cônjuge é dilacerante para a alma. Enfrentar a separação no casamento, principalmente por adultério, é como sofrer a amputação de um membro do corpo. A dor finca suas estacas no âmago do nosso ser, traumatizando-nos violentamente. Veja Salmos 42, 11, 142, 7. Devido ao apego emocional e sentimental que temos por nossos familiares e por aqueles que nos cercam, as perdas de ordem afetiva trazem pavor e sofrimento ao nosso coração. Por isso ficamos sem direção e mostramos-nos inconformados. É nessa hora que a nossa saúde psíquica é comprometida, podendo inclusive comprometer-nos a vida espiritual e social. Veja 1 de Reis 19, 9 e 10. Por isso não podemos nos esquecer do socorro divino. Sem ele, desmoronamos-nos. Número 12. Quais as nossas reações diante da perda de ordem espiritual? A exemplo de Jó, como devemos reagir diante da perda de ordem espiritual? Complete. Uma vez que a saúde emocional está comprometida, a crise espiritual rapidamente se instaura. O crente desenvolve um sentimento de inércia para buscar Deus. Ele não vê fundamento algum para viver e acaba desejando a própria morte. Não podemos ignorar a seriedade do assunto. Se as perdas existenciais na vida do cristão não forem tratadas bíblica e equilibradamente, certamente haverá consequências graves. Assim, um bom começo para superarmos as perdas e angústias é lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 de Pedro 5, 7 e 9. Parte 3. Mesmo na perda, podemos desfrutar o amor de Deus. Número 13. Como é a graça de Deus para conosco em meio às nossas aflições? Então, o coro do hino 205 da harpa cristã é bem significativo. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. No momento de grande angústia, Paulo clamou ao Senhor, rogando-lhe que ele removesse o espírito que o incomodava intensamente. Jesus, porém, limitou-se a responder-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. O apóstolo então passa a entender que a sua força está na fraqueza, pois o poder de Cristo aperfeiçoa-se justamente em nossas debilidades. A graça de Deus é insondável, infinita e incomensurável. Essa graça resgatou-nos e de tão completa ela nos basta por si mesma. Número 14. Como é o amor de Deus para conosco em meio às nossas aflições? A graça de Deus é fruto do seu amor por nós. Sua graça é real na vida de todos que recebem a Cristo como seu Salvador. O Pai conhece a dimensão do nosso sofrimento e importa-se com cada um de nós. A maior prova disso está no fato de que Ele ofereceu o seu único Filho para morrer em nosso lugar, como está em João 3,16. Sim, Ele entregou o seu precioso Filho por amor a nós. Seja qual for a sua perda, sinta-se amado por Deus. Esse amor é poderoso para preencher todo o vazio e solidão que nos ameaça destruir. Como apóstolo do amor, podemos dizer: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 de João 4,19. Número 15. Deus intervém na história em meio às nossas aflições? Então servimos a um Deus que em graça e amor inefável intervém na história humana. Ele interveio na tragédia existencial de Jó. Depois de ter um longo período de perdas, angústias, dores e sofrimentos indescritíveis, o patriarca foi miraculosamente restaurado enquanto orava por seus amigos. Jó 42, 10a. Não desista da sua existência. Busque a Deus em oração. Ele não tarda em socorrer-nos. Deus entrará com providência em sua história. Ele não se esqueceu de você. E a nossa conclusão aí para completar, número 16. Podemos perder tudo nessa vida: casa, dinheiro, emprego, excelentes oportunidades, relacionamentos, pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa e até mesmo a própria saúde. Mas apesar de todos os infortúnios, continuamos a crer no Evangelho de Cristo, pois Ele é o nosso baluarte e fortaleza. Nele as perdas redundam em ganhos eternos, conforme afirma o profeta Abacuque. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força. Abacuque 3, 17 a 19a. Alegre-se, pois, em Deus e caminhe sem temor. Glória a Deus. Aleluia.